Se alguém for gremista, não vai falar hoje, né? Gremista, jovem? Não? Você viu o Cristiano Ronaldo hoje? Voltou para o United. Então, povo, 27 de agosto. Então, na aula passada, nós fizemos a TIR, que é taxa interna de retorno, VPL, payback simples, payback descontado. E só vou relembrar agora que tem um outro índice, tá? Que sempre nós também analisamos alguns tipos de projeto, tá? Que é o índice de lucratividade. O índice de lucratividade é simples e pode ser utilizado por qualquer empresa, já que indica simplesmente se ele está lucrando com o projeto, tá? Então, assim, o índice de lucratividade maior que 1, o projeto é recomendado, e o índice de lucratividade menor que 1, logicamente, ele deve ser rejeitado, né? Porque ele não oferece nenhuma garantia ao investidor, né, de ter o retorno do seu dinheiro. Porque nós sabemos, né? Nós vamos fazer investimento para você ter um retorno, você não é louco? Ou você tem que esquentar algum tipo de dinheiro, né? Mas eu sei que vocês não fazem isso. E vocês trabalham no mundo lícito dos negócios, né? Ninguém é do mundo ilícito aqui, né? Então, creio que muitos de vocês, quando fazem qualquer tipo de investimento, vocês querem que dê retorno. Desde aqui, como a gente já falou para vocês, vocês estão fazendo investimento na carreira de vocês? Né? Ou vocês acham que estão aqui sexta-feira à noite assistindo aula de projetos, vendo VPL para depois não ter retorno? Logicamente que não, né? Espero que não. Que não pensem dessa forma. Que depois que vocês se formarem, já vão começar ganhando 10 mil conto por mês. Oxalá. Meta de vida. Mas que para que vocês tenham um retorno. Quantos meses vocês já vão investir na carreira de vocês aqui na graduação? Alguém já fez um cálculo para mim uma vez? Desde o primeiro dia até o último dia de faculdade, quantos vocês tiraram dinheiro do bolso? 26 conto? Fora coxinha, fora cerveja, gasolina, muitos de vocês pagam transporte, então vamos, no mínimo é 30 mil reais, 35 mil reais. Esses 35 mil reais, vocês irão querer que retorne para o bolso de vocês. Lógico, Mas a gente sabe que, infelizmente, demora um certo tempo, porque vocês não vão, não é todo dia que tem pão quente na padaria, Não é o primeiro mês que vocês já vão, depois da formatura, nós tudo molhado, espero que vocês me convidem, Jack Daniels, da vida. No primeiro dia útil, você já pensa, não, agora eu sou contador, agora eu sou o cara, agora é 10 conto por mês. Então, não é assim que funciona, infelizmente. Então, todos os projetos em nossas vidas têm um índice, de lucratividade. E aqui eu trouxe um exemplo. Vamos lá. 80 mil reais de investimento inicial, até mear 8% ao ano. O fluxo de caixa do primeiro ano, 35 mil, Eu fiz a conversão, 32 mil. Como que eu chego a esse 32 mil mesmo? Vocês lembram? Vocês fizeram semana passada isso aqui, povo. Fluxo de caixa, beleza. O investimento, 80 mil. A taxa mínima de atratividade, 8%, que é a mesma coisa do custo-oportunidade. Ou seja, eu quero que pelo menos isso aqui volte. 35 mil CHS, Enter, 35 mil Enter CHS, GCF 0.
É 1,08. É? Não, eu tô louco. Desligue tudo isso que eu falei. Vocês estão me... Não, eu não tô. Não. 35 mil, enter. Vai lá, 35 mil, enter. 1,08, enter. 1 eleva. Lembra onde ela eleva? Não tem nada de G. 35 mil, enter. 1,08, enter. 1 eleva, divide. Quanto deu? Divide. 1,08, enter, 1 eleva. Lembra onde é eleva? Aqui, ó. Divide. (41), né? Então, 408? Então, você fez alguma coisa errada. Veja de novo. Libere ela, tudo certinho. 35 mil, enter. 1,08, enter. 1 eleva, divide. Não, que às vezes a casa decimal depois da vírgula é assim mesmo. Vamos lá. Depois vocês veem. Ó, aqui é a mesma coisa. 56 mil deu 48. E o fluxo de caixa do terceiro ano deu isso aqui. Se vocês quiserem depois conferir, fiquem à vontade. É aquela coisa. Você pega o valor, enter. Daí a taxa, que é 1 ponto alguma coisa, enter. Eleva o ano que vocês querem do fluxo de caixa, divide, que vocês vão ter. Então aqui, o cálculo do índice de lucratividade é a soma desses valores, é a soma do 32.400, do 48,10, do 57,55, né? A soma disso dividido por o investimento inicial. Vejam que esse projeto, né, o índice de lucratividade deu 1,71, ou seja, maior que 1. É rentável ou não? E por que você olhou desconfiado lá? Não? Tudo certo? Confira aí se está tudo certo. Pronto? Preto? Feito? Entenderam? Então, esse é o índice de lucratividade, meus queridos e minhas queridas, tá? O que você fez errado? Você lembra que esse aqui você tem que levar ao fluxo de caixa, o ano, né? Beleza? E agora deu certo? Então, beleza. Então, esse é o índice de lucratividade. Relembrando, nós fizemos o VPL, que é o valor lá do que eu vou receber daqui a 5 anos, trazendo no valor de agora, né? A taxa de retorno, aí que vocês, o cara chega para vocês, seguinte, meu irmão, você que é o meu contador, você que é o meu guarda-livro, você que é o meu guarda-livro, né? O antigo, vou fazer esse projeto ou não vou? Ó, pelos números, faz. Mas quem toma a decisão, logicamente, é o administrador, né? É o gestor nesse sentido, beleza? Mas,
né, dando continuidade aqui, meus queridos, lembrando que esse material está no Class 1 de vocês já também, né, depois vocês pegam lá. Eu trouxe para vocês, né, lembram lá, há umas 3 aulas atrás, que nós falamos sobre analisar o ambiente, o mercado, né? E eu trouxe hoje para vocês, pessoal, a gente entender um pouco como é esses ambientes, no qual vocês terão, muitas vezes, dados para fazer as análises para os clientes de vocês. Que vamos analisar. Nós estamos no mercado, aqui em Guarapuava, e na região, altamente do agronegócio. A saca de soja, que logicamente que vocês sabem quanto que está. Né? Eu sei que vocês sabem quanto está a saca de soja. Está caro. Eu sei que vocês sabem, por exemplo, quanto está o dólar hoje. Hã? É. E muitos desses clientes de vocês vão ser o seguinte, Fernando, preciso que você me ajude a tomar as decisões para o investimento. E eu sou um produtor rural, eu sou dali da agrária, eu sou da Coamo, eu vendo as exportações, mas daí você percebe que às vezes aspectos políticos levam tudo a perder. Às vezes a situação que acontece, por exemplo, aquele cargueiro que ficou uma semana lá parado, lá no Egito. Subiu tudo, cara. Por que os nossas alimentações, né, os nossos combustíveis sobem? Muitas vezes por esses cenários econômicos e políticos e que vai influenciar na nossa vida. Daí você pensa assim, não, o que o Bolsonaro falar não vai me afetar. O que o Paulo Guedes fazer não vai me afetar. O que o Ratinho faz... Não, infelizmente, nós vivemos essa tal de globalização que vai nos afetar de alguma forma. E principalmente nós, como consultores, né, dessa novo mercado da contabilidade, onde muitos desses seus clientes vão chegar para vocês e definir, quero que você me ajude a fazer investimento. Se é rentável ou não é rentável. Só que eu preciso ter análise desse cenário. Porque eu sei, por exemplo, que o Guarapuava tem um cenário, Pitanga tem um outro, Candói tem um outro, Irati, Prudentópolis tem um outro cenário econômico, mas como, professor? 90 quilômetros de diferença, mas tem. Cada mercado que a gente fala tem a sua particularidade. E a gente fala diante disso, né? Vocês possivelmente já viram isso aqui? Já ouviram falar em macroeconomia? Ou não? Macroeconomia é quando as coisas, a economia como um todo, fiscal, monetária e cambial, por exemplo, ele vai afetar aqui, ó. Aqui nós. Por exemplo, por que a gasolina está subindo tanto? Isso influencia no que na empresa? Custo de produção. Automaticamente, custo de produção aumenta, o cara vai pensar, o empresário sim vai pensar, cara, eu tenho que repassar para os consumidores. Não vou ficar aqui, eu segurando essa barra de aumento de custo, eu vou ter que repassar. Chega uma hora que a gente vai vendo que repassa. Então, tudo isso faz parte de todas essas políticas macroeconômicas, ou seja, muitas vezes o que a Petrobras, muitas vezes o que o STF, agora nesse momento, muitas vezes o que o ministro da Economia autoriza ou não, ou faz algum tipo de política, ele influencia em nossas vidas aqui. Ano passado, o governo, a economia, entre aspas, é uma economia de livre mercado. O governo quase não se intromete, quase. Mas, por exemplo, na pandemia, como que ele se intrometeu na vida do consumidor no ano passado? Se intrometeu no bom sentido. O auxílio emergencial. Porque senão, né, se não tivesse o auxílio emergencial, por exemplo, para alguns no ano passado, cara, não sei o que seria.
Sim, daí não tivesse adiantado nada. Como para os empresários, né? Tinha aquele programa, os programas de Pronamp, essas coisas, que muitos empresários entraram, né, com o pedido e que não conseguiram, muitas vezes. E às vezes quem conseguiu, eu tenho empresários amigos meus que conseguiram esses créditos baixos, mas eles não precisavam daqueles créditos. Mas sabe como é que é, né? Tem essa oportunidade, foram lá, pegaram dinheiro e investiram em imóveis. Está errado? Se você for analisar a questão mercadológica, é um dinheiro, como infelizmente muitos também, daí já é ética, muitos pegaram o auxílio emergencial que não precisavam, por exemplo. Né? Só que você pensa assim, ó, no esquema macroeconômico ou até nos empresários que vocês vão atender. Eles precisavam que esse povo, ou o povo, pegasse o auxílio emergencial para quê? Para consumir nos negócios locais. Porque senão, parava tudo. Oi? Isso. Nada. Beleza? Então aqui, só para que vocês entendam um pouco esse cenário, nós, como contadores, nós, como administradores, nós estamos sempre à mercê de políticas fiscais, que são as políticas de tributos. A gasolina está cara. Muitas vezes o produto não é que o produto está caro. É o quê? As cargas tributárias. Que sai lá da Petrobras, passa por São Paulo, é um tipo de ICMS. Bom, você sabe melhor que eu. Chega no Paraná, outro tipo de ICMS, vai chegar aqui em Guarapuava com outro tipo de imposto. Não é o produto, o custo de produção, muitas vezes, determinados tipos de produtos continuam o mesmo. Só que com todas essas cargas tributárias, então a política fiscal, a política monetária, ou seja, pergunto a vocês, o governo, o povo está faltando dinheiro, quer dizer, não tem dinheiro suficiente. Adianta, por exemplo, a Casa da Moeda imprimir 100 milhões de reais em... Por quê? Hã? Não. Porque 70% da população hoje, os 65, 70, estão inadimplentes. E nós sabemos que para o banco, se você tiver inadimplente, você não ganha nenhum café. Não é verdade? Você vai lá, você não ganha nenhum... Quando mais você precisa, muitas vezes, das instituições financeiras, você não tem o retorno. Às vezes dizem assim, banco, instituições financeiras é um guarda-chuva que você tem no dia de sol e o banco te tira nos dias de chuva. Quando você precisa do banco, por exemplo, você não tem, porque você está no Serasa. Então, essa questão de monetária também. E a cambial. Por exemplo, vocês serão clientes do agronegócio. O dólar alto é bom para quem? Quem está vendendo, quem está exportando. Agora, a indústria no qual nós importamos, veja a vacina é importada, veja o custo com a taxa a taxa cambial lá em cima. Esse celular aqui, que foi trazido da China, por exemplo, quanto que não custou a mais pelas essas taxações? Isso vai influenciar diretamente nos investimentos que nós vamos dar consultoria aos nossos clientes. Porque vamos imaginar a política fiscal dos tributos. Se vocês entrarem agora no www.impostômetro.com.br, vocês verão que o Brasil já passou de R$1 trilhão em arrecadação de impostos. Que esses números estão mudando cada vez mais. Então, a arrecadação no Brasil, ele está muito alta. Só que aquelas questões de serviços para nós, ela está ficando deficitária.
Vamos lá. Vocês pagam impostos para ter uma educação pública. Onde vocês estão? É particular. Você vê, a federal não começou o ano ainda, né? Não sei se vocês viram. A federal vai começar o ano letivo de 2021 agora em setembro. Online. Então, infelizmente, né, quando você fala sobre recursos públicos, tem esse déficit. www.impostômetro.com.br. Vocês perceberão, né, que os números sempre estão mudando. Você pode ver Guarapuava quando está arrecadando, você pode ver Pitanga quando está arrecadando, você perceberá que tem, o Brasil acho que já passou de 1 trilhão. Quem conseguir entrar, atualize para mim o valor, fazendo favor, que estamos com os impostos arrecadados. 1.690 trilhão. Então nós vamos chegar aos 2 trilhões, né? Agora o Tribunal de Contas do Estado está com o programa, eles vão passar nos 309 municípios para ver como que está a arrecadação. E vão fazer implantar projetos ali para fazer subir mais ainda. Por quê? Porque vamos analisar assim como contadores, como gestores. Veja, a vacina, né, a pandemia em si. Quando você fala em pandemia, parou-se o processo produtivo de muitas coisas, né? Ou seja, comércio parou, serviços parou, indústria parou. A economia parada, ela não dá receita para o governo. E ele tem que fazer alguma coisa para que haja. Mas o problema é assim, a pandemia não deu a receita para o governo e ele teve gasto da mesma forma. Com a pandemia, né? Com a questão da vacina, queira ou não, né? Foi um dinheiro assim. Em 2019, nós estávamos no dia 31 de dezembro de 2019, nós estávamos em Jurerê Internacional, cara. Vocês, né? Estava em Jurerê, estava em Camboriú, vocês estavam tudo molhado, falando 2020 vai ser diferente, né? Foi, mas infelizmente daí veio fevereiro, mudou tudo. Essas vacinas, que por mais que assim, daí tem outra discussão que não vem ao caso, da questão de demora ou não, mas é um dinheiro do caixa do governo que não estava previsto. Mas só que o problema maior ainda, infelizmente, 500 mil mortes. Então vamos ver. Você pensando nessa questão da contabilidade, da economia, são 500 mil pessoas que não produzem mais. Que de alguma forma eles produziam. Por mais que seja o aposentado, ele consumia. Ele consumia alimento, ele consumia roupa, ele consumia combustível, e nós sabemos que o consumo, ele gera imposto. Né? E fora isso, se você for analisar, ainda não tem esse estudo, mas quantas dessas 500 mil pessoas que faleceram, quantas dessas que vai ter pensão à família? E de onde ele tira o dinheiro? Né? Como que ele vai fazer essas contas? E vocês sabem, vocês contadores, o balanço no final do ano tem que dar o quê? Zero. Governo tem que. Daí vem, né? Você fala aqui agora que tem um projeto do Tribunal de Contas que vai fazer os governos, os 399 municípios, ter mais arrecadação. Tá com Covid? Não. Vamos, vocês. Sai daqui. Não, é porque você saiu. Você saiu com as moças, né, cara? Entendi. Porque chegou as enfermeiras, foram ali, ficaram ali, daí saiu com elas. Você, ô louco. Vai. Mas então é isso.
Então, são essas coisas da macroeconomia que vão influenciar nossas vidas. E vai chegar um ponto assim que você vai pensar, cara, como que eu vou fazer, né, essa contabilidade dessa empresa se ela está quase quebrando? O custo de produção dela está muito alto, é imposto, é combustível, é luz elétrica. Né? Veja que acho que 2022 vai ter energia elétrica um pouquinho mais caro, um pouquinho só mais caro. Então tudo isso vai aumentar. Então está ficando, como diz assim, né? Está ficando tudo muito caro. Tudo muito caro. E assim, a economia ela vai retomar, ela está retomando, mas ainda nós estamos voando em céus escuros, né? Você não sabe ainda aonde que vai, como que vai, o que que vai ter de arrecadação. Eu fiquei mais tranquilo, porque o governo diz que não vai taxar as altas fortunas. Então eu estou tranquilão. Então eu, nessas questões aí, eu estou bem tranquilo. Mas imagine vocês, assim, que ganham normalmente, né? Imagina a classe média, né? Então, mas são coisas que pensem. Né? Políticas fiscais, do impostômetro, 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Isso nós estamos em setembro. Quer dizer, agosto, setembro. Então, possivelmente, vai chegar quase a 2 trilhões. Arrecada bem, só que também gasta-se muito bem também. Então, é essa disparidade que vocês, né, serão afetados, como os clientes de vocês, para que vocês possam tomar as melhores decisões. Por quê? Lembrando, vocês têm que ter começar a ter um pouquinho de noção de mercados. Saber o que está acontecendo. Porque o cliente de vocês vai perguntar, o que eu vou investir? Naquele índice de lucratividade, naquele VPL, naquela TIR. Daí vocês vão ser os caras e as caras falando, invista. Não invista. Mas o problema é assim, não invista por quê? Ou invista por quê? Tem que ter argumento. Senão você quebra o cara. Daí você é o pior profissional do mundo, muitas vezes, né? Então tudo isso são questões do mercado. Tem como a gente mudar? É diferente você estar no teu escritório, que você precisa de uma capacitação, você precisa da tua casa lá, uma pintura. Você tem o poder de fazer isso. Aqui não. Aqui você tem que se adequar. O dólar subiu, poxa, vou ficar de braço cruzado. Não tenho porquê, você tem que enfrentar. Né? As taxações vão subir. Não, eu tenho que trabalhar de acordo com essas taxações. E assim caminha a humanidade. Por quê? Você percebe, por exemplo, uma Venezuela da vida. Pior que nós. Né? Pior que nós. No Brasil, não sei, vocês não chegaram a ter esse momento, mas lá nos anos 90, 89, a inflação era 3.000% ao ano no Brasil. Ou 3.000%, aquele tempo era, hoje está em média de 5 e pouco. Era pior do que hoje. Só para vocês terem uma ideia, os nossos pais, e eu acompanhava, pegava dinheiro de manhã e já ia para o mercado. Porque senão no outro dia o preço já estava outro. Era assim, terrível nesse sentido. Pergunta os pais de vocês para vocês verem. Você ia no dia de manhã no mercado, à tarde, já tinha gente etiquetando. É uma etiquetadora. Todos os momentos estavam mudando. Por quê? A inflação, 3.000% ao ano, 300% ao mês. Hoje nós estamos em média 0,6%. Cabe qual, né? Mas, isso, antes do real. Isso lá no tempo dos cruzeiros velhos, cruzados novos, cruzeiros antigos, cruzeiros não sei o quê. Está desvalorizado. Será que o caminho que a gente está traçando é somente para aplicar a moeda? Não, eu não acredito nisso. É que assim, naquele tempo
foi troca de governo, foi muitas coisas que influenciaram. Impeachment do Collor de Mello, sabe? Isso, pegou todo o dinheiro da poupança, então era uma economia instável. Por mais que nós estamos passando por esse momento, a economia ela é estável. Assim, hoje, nós sabemos que nós temos mudanças de inflação, nós temos mudança de preços, mas não é todos os dias. Então, ainda você sabe que o preço da gasolina vai chegar a 7, mas ainda você sabe, não vai, talvez não passe disso. Né? Então você ainda você tem um controle um pouco melhor do que isso. Né? Mas essa questão de mudança de governo, mudança de moeda, não sei se tinha que fazer um estudo um pouco mais profundo com relação a isso. Que, assim, a economia, quando a gente fala nessa questão de macroeconomia, o Talibã agora, daqui um pouco vai estourar aí alguma coisa dentro da economia mundial. Fez umas 2 vezes. Não adiantou nada. Aqui eu não trouxe, não é aqui, mas na Venezuela o dinheiro são bolívares venezuelanos. Se não me engano, para você comprar 1 quilo de carne na Venezuela, é em média de 9 milhões de bolívares venezuelanos que você tem que desembolsar. Ou seja, é uma mesa inteira dessa aqui de dinheiro. Para você ter ideia de quanto a moeda venezuelana ela é desvalorizada. Como era lá o cruzeiro novo, velho. Por exemplo, nós comprar uma água, naquele tempo, dos seus pais, dos avós, era 1.000 cruzeiros, 2.000 cruzados, por causa dessa desvalorização. Então, assim, essa questão do Afeganistão, daqui a pouco, vai pingar em nós. Mas você fala, por que, professor? Porque daí, quando a gente fala em macroeconomia, quando você fala em investimentos internacionais, há comércio. E comércio, você sabe, negócio. Como tem as teorias conspiratórias do Covid da China. Você tem essas teorias. Daí você pensa, se você pensa assim, Covid veio da China, os insumos são chineses. Né? Essas teorias conspiratórias. Mas nada a ver, né? Não tem. Você pega. São teorias conspiratórias. E eu acredito que não seja. Mas vamos lá. Não sei se vocês perceberam que lá no Afeganistão, no Talibã, a Rússia e a China começaram a ter um pouco mais de amizade com o Talibã. Por quê? Para confrontar quem? Os Estados Unidos. E o problema, que daí nós aqui em Guarapuava, nós vamos ser contadores ali do Winfried Matias Lê, por exemplo. Quem conhece? Cara forte, vamos ser contador dele, por exemplo. Daí um dos maiores exportadores de soja de Guarapuava. Isso. Ele exporta para a China. Mas daí o Biden percebe assim, nossa, olha o Brasil exportando para a China, o meu inimigo comercial depois do Talibã. Corta-se contatos comerciais entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. E acontece. Daí, digamos assim, o Brasil é o maior exportador de trigo para os Estados Unidos. Já o Biden corta. Então, são muitos jogos políticos. De outros, né? São coisas assim que vamos analisando nesse sentido, porque quando a gente fala em macroeconomia, ele sempre respinga, porque, por exemplo, lá, vocês já viram sobre a Guerra Fria. Não teve sangue. Foi uma guerra econômica, espacial, estava tudo louco, né? Quem chegava na Lua primeiro e tudo mais. E agora parece que está sinalizando também, né? Um tipo de guerra, entre aspas. O Trump,
Ele declarou abertamente, né, a questão contra a China. Tanto que, por isso que é importante nós, nesse cenário, nós temos que ser políticos. O políticos, o que é? É tirar, puxar o saco, vamos falar popularmente, de todo mundo. Porque hoje não dá para você estar do lado A ou do lado B. Por exemplo, o Bolsonaro foi veemente a favor do Trump, né? E daí o cara perdeu. Daí vocês perceberam que nos últimos tempos, os Estados Unidos começou a ter algumas sanções econômicas com relação ao Brasil, comercialmente falando. Isso que prejudica o ventre de Matias Lei aqui. Se percebe como a economia, ela é, você pensa assim, ela é globalizada, está lá longe, mas influencia nós aqui. E quem que é o Winfried, quem que é o Mila, quem que é a cooperativa agrária, quem que é o seu Zé do bar, quem que é o produtor rural? Nós, os nossos clientes. Que eles vão fazer investimento e vocês muitas vezes têm que dar opinião, né, e falar, não, pode investir, que você vai vender toda essa soja. E você percebe que às vezes o mercado não está daquele jeito. Por isso essa importância, né, de vocês entenderem um pouco o que está acontecendo. Porque, lembrando, né, não quero ser chato, mas você sabe que hoje a contabilidade não é mais aquele troço de atrás da mesa e ficar esperando. Né? A contabilidade já passou de uma esfera um pouco mais de consultoria. E para que isso aconteça, a gente tem que entender um pouco mais sobre essas questões. Beleza, pessoal? Até aqui? Vamos lá. Então, né? Então, só... A política fiscal é decisão sobre a arrecadação e os gastos do governo. A política monetária sobre o volume de moeda na economia, taxas de juros e crédito. Só que aqui também é um grande problema que a gente vê. Se der crédito para a população, o que acontece? O povo gasta. Gasta coisa que não pode. Daí corta-se o crédito. Daí não tem mais consumo. Daí, quando a gente fala em economia, é sempre um cobertor curto. Cobertor curto no inverno. O teu pé está gelado, você aperta ali, você estica até o pé, o nariz fica para fora. Sempre vai ser assim. Porque você não vai conseguir atingir os dois lados. 2012, 2013, presidente Dilma, acho que foi, não sei se vocês lembram, a indústria automobilística brasileira estava quebrando. O povo não comprava carro. E hoje a indústria automobilística no Brasil é uma das que mais gera emprego. Né? Porque não é essencialmente só a indústria automobilística, é toda uma cadeia produtiva. É o cara que vende pneu, é o cara que vende vidro, é o cara que vende o banco, é o cara... Então, tudo, né? Toda uma cadeia produtiva. O que ela fez? Ela zerou o IPI. O que é IPI? É o Imposto de Produtos Industrializados. Por exemplo, hoje um carro, em média o IPI 25%. Então, se você compra um carro hoje de 100 mil, ele, na verdade, sairia para você, se não tivesse esse IPI de 75 mil reais. Então, para você, todos os produtos industrializados têm um IPI. O que ela fez? Zerou. Por quê? Qual que é a estratégia? Fica mais acessível à população. Zerou, ou seja, então, taxa de juro, né? A taxa de imposto zerou, diminuiu a taxa de juros e aumentou o crédito da população. Ou seja, zerou o imposto, diminuiu a taxa de juros e aumentou o crédito. O que a população começou a fazer? Comprar carro sem entrada em 60 vezes. Porque daí você aumenta o crédito. Daí vai eu lá, né? 18 anos, ganhando milão por mês, aqueles tempos. Pô, pensou, agora é uma oportunidade para eu ter o meu GTI. GTS. Então, assim, vamos lá. Milão, cara. Daí o vendedor de carro, veja, 300 pila a parcelinha, barata, né? Daí o cara, barata.
aquelas táticas deles. Pega o carro e vai embora. Só que daí tem um problema. O carro não se anda sozinho. Combustível, manutenção. Então, aqueles R$ 1.000 que era 700 para sobrar, já é 200 de combustível. Já é 100 de IPVA. Quando você vê, você não podia nem mais pagar a conta de luz da tua casa. O que começou a fazer? O que o povo começou a fazer? Não pagar. Não pagar. Então veja, o governo ajeitou um lado, que era a indústria, consumo. Aumentou o consumo. Só que daí deu um problema do outro lado, para os bancos. Porque não sei se vocês sabem, quem trabalha com o carro já... Quando você vai lá comprar o seu carro financiado e o banco autoriza, o banco paga para a concessionária todo o dinheiro. O problema agora é entre eu e o banco. E você não pagou o banco, o que acontece? Ele vai lá tomar. Mas quem trabalha com carro e sabe de carro, vocês sabem, contadores, que cada ano tem uma depreciação. Se você, por exemplo, se for tirar o carro, a concessionária, você pegar o carro novo, dar uma volta no quarteirão e desistir da compra e devolver, já é 20% a menos. Então, o banco, ele emprestou o dinheiro e agora ele vai pegar o carro. Só que o carro para ele agora não vale nem o capital que ele tinha investido. Ah, não, antigamente. Sim, sim. Lá, eu estou falando lá quando a presidente Dilma fez aquela parada. O que começou a acontecer? Quebraiada de banco, esses bancos BGN, BCN, B não sei o quê, Pan-Americano. Por quê? O povo foi, só que não conseguiu pagar. Então é isso a economia. Isso é macroeconomia. São essas políticas, muitas vezes, pensam, eu tenho que ajeitar a vida lá da indústria. Mas daí ferra com o outro lado. E é sempre assim. Economia sempre é um cobertor curto que a gente fala. Você desveste um santo para vestir outro. E vai impactar diretamente, muitas vezes, em nossas vidas aqui. É essa a questão. Adianta colocar dinheiro hoje no turvo lá, impressão mesmo, né? Esse dia minha filha perguntou, pai, vendo eu dando aula lá online, né, de economia, pai, por que o governo imprime dinheiro? Era uma solução bem fácil, né? Mas só que não adianta você colocar o dinheiro lá no banco, se 70% da população hoje no Brasil está endividada. E quando você está endividado, você não ganha nem R$ 10 do banco, né? Porque é assim. Então são essas políticas. E a política cambial, combater a inflação, o equilíbrio externo do saldo da balança de pagamentos, ou seja, exportação e importação. Nós estamos numa região totalmente do agronegócio, exportador, mas também precisamos o quê? Importar bastante coisa. A nossa indústria ainda brasileira, principalmente, depois quando a China, em 2002, entrou na Organização Mundial do Comércio, a indústria brasileira, ela diminuiu o seu poder de faturamento. Por quê? É mais barato eu pedir um celular desse da China do que aqui do Brasil. Por que aqui do Brasil é tão caro? Impostos. Impostos, é tudo imposto. Por exemplo, você tem a mão de obra. Nós sabemos, você sabe disso. Se eu ganho 1.000 por mês, para Campo Real eu custo 1.800. Né? Então, só aí na questão trabalhista, tem aumento. Daí eu... Não. Da China? Nos Estados Unidos, assim, você não tem a questão de, por exemplo, carga horária. Você não tem. Tanto que, assim, tem bastante gente que vai lá e pensa assim, não, eu vou para os Estados Unidos, para a Inglaterra, vou ganhar dinheiro, né, vou voltar para o Brasil. Beleza. Só que, assim, você tem que ir para ganhar dinheiro. Porque se você ir para ganhar dinheiro e fazer as coisas que você faz aqui no Brasil lá, você não traz um tostão. Tudo é diferente. Né? Então,
Tudo. Por exemplo, essa questão, cara, é assim, o SUS no Brasil, né, ele se mostrou muito importante nesse último ano, né? Muito importante. O SUS, como sistema de saúde, é um dos melhores do mundo. Isso é comprovado. Qual que é o problema? Mal gerido. Qualquer empresa dá dinheiro. Qualquer. Se você analisar, se você planejar, se você fizer as coisas bem certinho, qual que é o grande problema? A gestão. E isso que na pandemia houve muita na questão, mas você vê como é que pode, né? Mesmo na pandemia, com essa questão de gente morrendo por causa de respirador, corrupção, superfaturamento. Então isso já está intrínseco, né? Das nossas raízes, na verdade, infelizmente. E o Brasil, mas isso desde 1500, acho. Acho que é desde 1500 que tem essa, que nem em Londrina, mas isso lá naqueles tempos da Odebrecht. Fechou-se uma fábrica de portas em Londrina, onde eles demitiram 2.000 pessoas. Mas só que qual que era o problema dessa fábrica de portas? Ela só vendia para Odebrecht, nas obras que eles faziam superfaturados. Daí veio, né, a questão da anticorrupção, travou tudo, né? E quem sofreu foi nós, né? Igual nós lá que estavam os funcionários da fábrica de portas. Oi? Não, bom, não sei. Pode ser que seja, né? Mas você vê, só que o problema disso é que são 2.000 pessoas desempregadas, 2.000 pessoas que não consomem, que não geram que não tem renda, que não geram tributos para o governo, que não faz a economia girar. Então são essas estratégias que nós, né, temos que entender. Por exemplo, dizem que a Van aqui em Guarapuava tem um subsídio de impostos municipais durante 20 anos. Eu ouvi falar disso. Não sei se é verdade, mas é só exemplificando para vocês. Como poderia ser uma outra empresa? Daí você fala assim, mas professor, isso para o município não é ruim? Não é negativo? Não. Por quê? Porque como a Van aqui em Guarapuava, se vocês perceberem, ano que vem nós vamos ter eleições políticas, qual que é uma das primeiras palavras que o político gosta de falar em propagandas? Geração de emprego. Essa é uma das principais metas, né, dentro das políticas macroeconômicas para ajeitar. Então vamos lá. Quantos funcionários tem a Van hoje, será? Aqui, não, no Guarapuava só. Uns 200, né? Então veja, são 200 pessoas empregadas diretamente. Fora essas 200, alguns têm filhos e são casados. Então vamos imaginar que só a Van, ela direta e indiretamente, ela proporciona renda para 800 pessoas. São 800 pessoas que vão no bar do Zé tomar pinga, aonde o Zé vende essa pinga e paga imposto. Aonde essas 800 pessoas vão no restaurante, no Temperô, por exemplo. Eu pensei que era administração aqui, que era o nosso coordenador. O Temperô, vão lá, o Temperô paga imposto. Então, quando você gera emprego, você produz para o município, para o estado, para o governo federal, mais impostos. Então, daí você pensa, por que vocês ouvem falar assim, muitas empresas têm subsídios de impostos? Porque é geração de emprego. Você gerando emprego faz com que a economia, ela rode. Ela vai... Uma coisa, né? Que precisa gerar um X de emprego, né? Sim, um X de empregos. Mas assim, são coisas que a gente ouve falar, né? Então essas questões, essas estratégias políticas que vão influenciar as nossas vidas. Por isso que hoje você fala assim, veja, estão demitindo pessoas na Santa Maria, não vai me influenciar. Influencia. Mesmo você não conhecendo ninguém na Santa Maria. Mesmo você não sabendo onde é Santa Maria,
vai influenciar a tua vida, nem que seja no consumo ou no prestação de serviços de alguma coisa, porque nós vivemos nessa cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva sempre vai influenciar. O Talibã foi resolvido. O cargueiro ficou uma semana parado lá no Egito. Influenciou muitas coisas. Teve geada em Minas Gerais, queimou o café, literalmente. Daí você pensa, não, está lá em Minas Gerais. Influencia nós aqui. Então são essas coisas que nós temos que entender um pouco mais. Para que o porquê, qual que é o objetivo da nossa disciplina? É você mostrar os projetos, você vê, é viável ou não é viável a análise de investimento dos meus clientes. Beleza? Aqui, aqui, depois, esse aqui é a mesma coisa que eu já falei para vocês. Vou direto para o ponto, senão... Aquilo que eu falei para vocês, né? 1,6 trilhão que tinha que reverter aqui, para nós. Por exemplo, né, aqui educação, vocês pagam por uma educação pública, mas estão numa educação da rede privada, né, do particular. Logicamente que professores são bem mais competentes aqui, né? É normal, né? Vocês estão bem mais atendidos, né? Mas vocês pagam. Por exemplo, vocês pagam segurança, mas garanto que muitos de vocês têm uma inviolável, uma Falcão, ou até um cachorro. Né? Mas vocês pagam, né, por um monitoramento. Saúde. Tá, na pandemia foi o SUS, mas mesmo assim você paga por uma saúde, mas tem uma Unimed. Ou um outro tipo de plano de saúde. Tem o SUS, mas o SUS, né? Mas... tá? Então é mais ou menos nisso. Vamos lá. Isso aqui é questão do governo. E eu quero entrar diretamente aqui agora. Nessa política fiscal que eu falei para vocês. É o ramo que define o orçamento, os gastos públicos, impostos e tudo mais, né? Então vamos lá. Como o governo arrecada, mas o problema é como ele gasta. É aquilo que... Edenilson? Não. Elivelto. Quase acertei. O Elivelto falou. Tribunal de Contas agora vai trabalhar nos 399 municípios para aumentar a arrecadação. Então, sempre o governo vai ter que arrecadar de alguma forma, porque ele também tem muito gasto. Entra diretamente na nossa área, a contabilidade. Você tem que zerar o caixa. E diante disso, as políticas fiscais, nós temos as receitas, os impostos, vendas de ativos. O que são vendas de ativos do governo? Sabe me dizer? Vendas de ativos do governo. Títulos públicos, mercado de ações, aquele terreno, às vezes, que está lá do governo, ele vende. Né? Então, são vendas de patrimônios, muitas vezes, que o governo tem. Por exemplo, eu preciso de dinheiro, vou vender uma parcela da Petrobras, vou jogar no mercado ações da Petrobras. Ou títulos públicos, eu preciso de dinheiro. Então, os caras vão ter receita. Concessão. O que é concessão? O governo, quando faz concessão? O que vocês acham que é? Cede alguma coisa para que coisa? Então, o governo, a União, o Estado ou o município, cede alguma infraestrutura para uma empresa particular tocar ou gerir. Exemplo. Concessão. Pedágio. As concessionárias de pedágio. As estradas são federais. As estradas são estaduais. Mas quem que gere? A concessionária. Mas lógico que dentro desses contratos da concessionária, alguma porcentagem vai para o governo. Que é muito mais barato do que ele investir. Porque se fosse a nossa estrada de Pitanga, até que daqui agora de Guarapuava até Rio Bonito, entrada de Rio Bonito, né? Não é Rio Bonito, Boa Ventura.
De lá, de Boaventura para lá, meu Deus do céu. Às vezes vou na van atrás, não tem mola. Quando eu vejo, está lá em cima. E eu sou baixo, hein? Você vê, está lá em cima. Que é o DR. Então, é coisa estadual. E se você for analisar, então, quando você faz concessão de alguma coisa, uma empresa pega uma estrada, uma empresa pega o porto, uma empresa pega a Copel, uma empresa, que seja, ele vai gerir. E, logicamente, ele vai dar uma porcentagem para o governo. Essa é a forma de eles arrecadarem. Tanto que o pedágio, vocês estão vendo, né? Vai ter, parece-me que uma mudança. É que está 30 anos, era concessão de 30 anos, está terminando esse ano. Então tem alguns estudos ali de como que vai ser, tudo certinho. Diz que vai diminuir, assim, em média, dos 30% a 40%, mas diz que vão aumentar 15 postos de pedágio. Mais ou menos isso que eu ouvi falar. Não sei se é verdade. Então ele tira de um lado. Hã? É. Então, assim, esse tipo de concessão. Dividendos. O governo também é sócio de algumas empresas. Qual delas? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Copel. Não, Itaú não. Itaú ganha dinheiro sozinho. Então, o governo ele é sócio dessas empresas, faturam e repassam. E crédito, que é questão também de mercado de títulos públicos, ou seja, então veja, quando o governo precisa de dinheiro, ele vai aumentar os impostos, vai vender coisas, vai conceder mais algumas coisas, é sócio de algumas empresas e vai pôr crédito, né? Ou seja, títulos públicos aí para o povo comprar, porque ele precisa de dinheiro. Beleza? Pessoal em casa, vocês estão quietinhos, tudo bem aí? Eu olho aqui, a câmera está desligada, tem que olhar aqui, ó. Tudo bem aí? Estão dormindo? Ah, tudo certo. Tá bom, Emanuele. E as despesas do governo, quais são? As despesas correntes, que é funcionalismo, que é manutenção, que é os aluguéis, né? Que é tudo. E as despesas financeiras, por causa do mercado de crédito, mercado de ações, títulos públicos, que ele tem que ter essas despesas, tá? Então, essas são as políticas fiscais. Mas, vocês ouviram falar de lei de responsabilidade fiscal? Essa lei de responsabilidade fiscal é a partir do ano 2000, que é o equilíbrio das contas públicas. Ou seja, o que antes de 2000 era uma festa, não que agora não seja. Agora é uma festa um pouco mais controlada, mas antes era virado no Guedes, né? Antes era contas públicas, contas que não fechavam, né? Orçamentos que não eram gastos, orçamentos que não fechavam. Então, veja, são muitas outras coisas. Para que serve essa lei de responsabilidade fiscal? Acompanhamento dos gastos de arrecadação, audiências públicas, lei da transparência, por exemplo, assim, alguém é funcionário público aqui? Você? Vai lá na portal e veja os 30 contos que ele recebe. Por semana. Então, hoje tem uma transparência, né? Acompanhamento do endividamento e assim por diante. Os orçamentos do governo, orçamento equilibrado, superavitário e deficitário. Equilibrado, o que é? Não gasta, quer dizer, receitas igual a despesa. Superavitário. Receitas maiores que despesa. Deficitário, despesas maiores que receitas. Nós estamos aqui já faz séculos, né, no orçamento deficitário, tá? Então, diante de tudo isso, para que precisa ter um controle fiscal, né? Porque a partir do momento que um governo, né, um país, um estado, ele consegue ter uma estabilidade, um controle fiscal,
Ele, o que ele gera? Atração de investidores. Vai lá no Paraná, opa, o Paraná está com as contas públicas em dia. O Paraná está arrecadando bem impostos. Vou lá. Vou montar a minha indústria da Ambev lá no Paraná. Se vocês perceberem, há uma guerra entre estados, muitas vezes, para levar algum tipo de empresa. Um abaixa o ICMS, alíquota. Outro dá um subsídio de 20 anos ali sem impostos. Isso é comércio, isso é negócio. Né? E muitos estados fazem, né, essa questão de controle fiscal para quê? Para atrair investimentos. Esses investimentos por quê? Porque hoje, com taxa de juros, com o dólar alto, é muito mais fácil, muitas vezes, ter aqui um negócio e mandar lá para fora, o retorno é muito maior, né, por todas essas questões. Beleza até aqui? Tranquilão? Ui. Água. Água. Já era. Eu não sei se você vai chamar, depois eu faço. Eu não sei, né? Ó, outro. Aí, combinaram, né? Não pode. Ai, ai. Então, só para terminar, mais uns 5 minutinhos, pessoal. Só para. Beleza, tá aqui? Entendido? Que às vezes, assim, eu sei que às vezes para nós, assim, contadores, às vezes, putz, mas por que ver esse tipo de coisa? Mas é super importante vocês entenderem o cenário muitas vezes, porque vocês participarão muitas vezes dessas tomadas de decisões. Vocês saberão o que falar para o seu cliente, o que vocês vão saber como dar uma consultoria para o teu cliente, sabendo, opa, vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco, olha, né? Houve uma quebra aí de trigo, se não me engano, no agronegócio, nos últimos tempos. Houve uma quebra que talvez, assim, futuramente, em curto prazo, dê algum probleminha aí para nós. Eu também acho, assim, sabe? Como eu falei, cara, giou em Minas Gerais. Giou em Minas Gerais, afetou a café. Diz que no Rio Grande do Sul, muitas verduras. Então, assim, isso tende a aumentar. Daí você vai falar para o teu cliente, ó, invista agora. Pô, mas talvez não seja a hora. Por isso que vocês têm que entender, né? Compreender um pouco mais esse cenário. Por quê, pessoal? Porque além da política fiscal, nós temos a política monetária. O que é isso? Controle de liquidez na economia. O que é liquidez? Dinheiro. Você controla dinheiro dentro da economia. Só que o grande problema é, quanto mais dinheiro tiver na economia é ruim, como também pouco dinheiro é ruim. Mas, professor, por que muito dinheiro na economia é ruim? Por que vocês acham? O povo vai gastar. Então, assim, quando tem muito dinheiro, quando eu falo assim, muito dinheiro, às vezes é muito acesso que nós temos, muito crédito. Então, tem dinheiro a rolê e rodando. O povo vai lá e pega. Só que ele pega a mais do que precisa, e nós somos assim, né? Quando sobra 50 pila do nosso salário, você pensa, não, eu vou guardar para o próximo mês. Churrasco, velho, né? Você vai pensar no outro mês, você é daquele tipo do carpe diem, né? Amanhã não sei se eu vou estar vivo. Daí amanhã você está vivo sem dinheiro. É igual aquele gatinho do Facebook. Vou comer tudo hoje, porque amanhã não sei se vou estar vivo. Amanhã está o gato chorando, vivo e gordo. É assim. Então, quando tem acesso, nós temos muito acesso, o que acontece? Nós temos dinheiro, o nosso consumo ele vai subindo. Lembram da lei de oferta e demanda?
Quanto mais demanda tem no mercado, o que acontece com o preço das coisas? Vai subir. Porque o produtor pensa, opa, a turma de contábeis ali está tomando muito cerveja. Ué, cara, se está tomando muito cerveja, eu preciso comprar mais. E eu vou repassar esse custo, esse aumento para o povo de contábeis. Isso gera o quê? Inflação. Então, muito dinheiro no mercado, ele gera inflação. E pouco também. Por que pouco também? Porque ninguém está consumindo porque está faltando dinheiro. Daí o que acontece? O produtor não produz. Ele vai demitir pessoas. Demitindo pessoas, as pessoas não têm renda, não têm consumo, e vira aquele... Daí tem uma lei de oferta e demanda também. Quando tem pouco produto no mercado, o que acontece com o preço? Sobe. Então, dentro da política monetária, né, esse controle de liquidez da economia, ele é um controle também de inflação. Muito dinheiro rodando gera inflação, como pouco dinheiro também gera inflação também. Beleza? Eu vou deixar as próximas para a próxima aula, que daí a gente termina esse conteúdo. Mas, alguma dúvida até agora? Pessoal em casa? Política fiscal, índice de lucratividade, aqui, esqueço. Tudo certo? Então, beleza. Esperem aí, não saiam que eu vou tirar um print da tela, que eu quero ver quem que está na aula. Espera aí. Câmera ligada. Tá vendo? Não estão debaixo da coberta. Que é muita injustiça nós aqui sofrendo, né? Vocês que lutem, professor. Nós que lutemos, né? E você não deixou candói hoje, hein? Não, hoje é feriado aqui, eu falei assim, vou curtir o aniversário do é verdade. Pior que você falou mesmo. Nossa, feriado em Candói. Antigamente, bem nos meus tempos de solteirice, nessa época era festa do Shark. Festa do Shark. Pense num caboclo que virava o Batman. Encapetava ali, professor. Meu Deus do céu. Olha, eu sou uma pessoa que bebia